É a nossa cara mesmo. Gente. Gente, paz do Senhor, boa noite a todos. Nós estamos aqui ao vivo hoje no nosso primeiro bate-papo jovem. Hoje com o nosso tema da conferência Lockdown com Cristo. Estou aqui, né? Não estou sozinho, tem várias pessoas para fazer esse bate-papo, é claro. Estamos aí com a Dani, Lucas Matias, tamo junto. Rafael. Marília. É isso aí, galera. Estamos com um time de peso hoje para abordar vários assuntos sobre esse lockdown, sobre a pandemia, sobre a igreja, sobre tudo que está acontecendo. Então, nós vamos começar aqui com uma oração, é claro. Primeiro, vamos pedir o direcionamento do Espírito Santo para que tudo que aconteça, tudo que seja falado, não seja de nenhum de nós, mas que venha direto do céu. Então, já vou te convidar aí na sua casa, fechar os seus olhos, entrar no espírito de oração, para que você possa receber a palavra do céu aí, que o seu coração esteja quebrantado, que seus ouvidos espirituais estejam abertos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui, por essa mesa preparada, Deus. Nós queremos alimentar do banquete do céu, não queremos ouvir voz de homens e mulheres aqui, Deus. Nós queremos ouvir a voz celestial do nosso Pai, Deus. Por isso eu te peço, derrama conhecimento, derrama revelação, derrama sabedoria sobre a vida de cada jovem aqui, Deus. Que eles possam, Senhor, ser boca tua aqui hoje, que eles possam ser usados como ferramentas poderosas nas tuas mãos, que a palavra alimente, transforme, ative, libere, restaure, Aleluia. Cure pessoas em nome de Jesus. Nós declaramos salvação na vida de pessoas. Aleluia. Nós declaramos cura na vida de pessoas. Em nome de Jesus. A tua palavra tem poder, a tua palavra é perfeita. O que nós iremos fazer aqui é declarar a tua palavra. Aleluia. Por isso nós temos convicção que o teu nome será engrandecido em nosso meio. Seja bem-vindo aqui. Que a tua presença seja sensível, sim, Deus. Nós podemos sentir a tua presença nesse momento, que esse seja o nosso foco principal, em nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Gente, já vou falar aqui, é claro, de praxe, convido o máximo de pessoas agora, sai enviando essa live para 100, 300, 400 pessoas, faz uma linha de transmissão e envia esse vídeo, para que o máximo de pessoas possam ouvir da palavra da salvação essa noite, amém? Tem um peso de salvação na sua mão, no seu dedo aí, se você enviar para poucas pessoas, né? Muito sangue será na sua mão, mas quanto mais você enviar, menos sangue na sua mão, né? Tem um pouco de peso sobre a vida das pessoas. Pouco peso, tá? Vidas estão na sua mão, no seu dedo, então tem pouco peso, tá bom? É isso aí, vamos lá então. Palavra bem leve. Leve, né, Dani? Foi uma coisa assim, sem peso. Lembra as pessoas de mandar pergunta. Sim, claro, Dani lembrou algo muito importante, gente. Enquanto a gente estiver debatendo aqui, colocando aqui os assuntos na mesa, né? Mandem pergunta no Instagram, no Facebook, para que, à medida do possível, talvez não seja possível responder todas, mas à medida do possível a gente vai estar aqui comentando e respondendo elas também, amém? Mas vamos lá, hoje o tema desse bate-papo, nós estamos aqui reunidos hoje para falar sobre lockdown. Né? O tema da nossa conferência começa no dia 7, amanhã, né? Serão 14 dias de conferência, aí, 14 palavras abençoadas, 14 dias de confinamento com Cristo, né? Conferência, confinamento com Cristo, lockdown com Cristo. Lockdown, ele é um termo originado, né, claro, da língua inglesa, que significa, algumas traduções, confinamento, né, isolamento. E isso a gente consegue ver à luz da Bíblia, que não é uma coisa que só acontece com a gente, não é uma coisa que só acontece no nosso tempo. Nós conseguiremos ver aqui, discutir, observar alguns lockdowns que aconteceram dentro da Bíblia. Alguns a gente vai estar aqui falando, eles vão estar discernindo mais, mas a gente consegue ver desde o jardim, o homem e a mulher são pensados a viver um tempo de confinamento com Deus, um tempo de estado ali na presença de Deus. Depois, mais adiante, a gente consegue ver Noé, 40 dias e 40 noites, confinado com a sua família dentro da arca, né? Porque o pecado abundou ali no mundo naquele momento e Deus refez a criação, né? Ele mandou o dilúvio, mas nesse dilúvio, Noé e sua família ficaram no lockdown dentro da arca. A gente consegue ver José, que teve preso na cadeia, mas dentro desse lockdown, ele interpretou sonhos e saiu da prisão para governar o Egito. A gente consegue ver Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles estavam ali dentro, presos da Babilônia, mas não se contaminaram com ela, não absorveram a cultura dela, pelo contrário, se alimentaram de algo diferente, o céu, e foram os mais sábios e os mais formosos daquela época. A gente consegue entender Jonas, confinado dentro da baleia, fugindo do seu propósito.
3 dias ali, e a gente consegue ver uma oração, talvez uma das mais lindas da Bíblia, e ele é empurrado para o seu propósito, para Nínive. Nós temos alguns outros lockdowns, mas não vou falar porque eles vão discernir aqui também, né? Senão estou falando tudo que eles vão falar. Mas Paulo e Silas, presos, agarrados pelo sistema, não conseguiriam sair ali, por amor a Cristo. Mas em meio àquele lockdown, eles louvaram e as cadeias se quebraram. O que eu tenho para te dizer? Lockdown tem um antônimo, confinamento tem um antônimo, que é livramento. Esse confinamento foi para te trazer livramento em Cristo. Não é um tempo de morrer, é um tempo de viver em Cristo. E a gente vai discutir isso aqui. Isso foi só uma introdução. E a primeira pergunta já vai para o nosso ilustre Lucas Matias aí, né? Líder do GECEL Livres, né? Líder do GECEL, manda um abraço para o GECEL Livres aí. E a primeira pergunta que a gente vai começar a discutir aqui, né? Com o Matias respondendo, Matias, a igreja na pandemia, ela para? Como que evangeliza na pandemia? Como pregar na pandemia? Como discipular no meio da pandemia? É possível multiplicar uma célula no meio da pandemia? Isso tudo é possível? Amém. Graça e paz aí a todos. Deus abençoe cada um. Assim, falando de igreja, a gente vê a igreja como o ser, né? O ser e o estar em todos os lugares. Você pode tirar as paredes, você pode tirar as cadeiras, você pode tirar tudo. Se ficar somente nós aqui, a igreja permanece. Amém. Então, assim, se tratando de igreja, então tem uma igreja hoje aqui, tem uma igreja nas casas hoje. Eu acho que eu até falei com a Emanuel e com a Juliana uma vez, que eu acho que esse é um momento que Deus está nos levando muito a uma devocional muito profunda com Ele. Então, o ser igreja é o ser estar em todos os lugares. Então, assim, e eu vejo a igreja hoje, nessa situação de pandemia, como que eu posso dizer, muito recuada, sabe? Praticamente todos os cultos eles se tornaram online por meio de lives. Então, assim, a presença física da igreja, porque nada muito melhor do que você abraçar seu irmão, do que você orar com o seu irmão. Nada melhor do que você estar com o seu irmão, do que você só visualizar uma pregação que você prepara e leva. Lógico que o nosso espírito, ele se comunica com o Espírito de Deus, nós somos numa mesma fé, mas nada melhor do que o estar. E o atuar da igreja na pandemia, que é o que eu acho que é um ponto-chave. Uma igreja atuante na pandemia é o que está, assim, faltando mesmo. A gente cita os movimentos de rua que teve, a gente cita os GECELs que não está tendo. Então, assim, eu acho que o atuar de uma igreja que abençoa, uma igreja social, uma igreja que tem propósito. Então, assim, a nossa igreja foi muito uma igreja, estou falando da nossa, mas de modo geral as outras podem ser também. Mas a falta que eu sinto hoje é que eu vejo a nossa igreja antigamente, é uma igreja que abençoa. Poderia vir um morador de rua aqui que tinha uma cesta básica para comer. Hoje em dia tem. Mas isso era muito constante, porque os GECEL se movimentavam, as igrejas se movimentavam. Então é uma igreja muito focada em abençoar. Eu acho que é essa falta que hoje nós vemos e temos. E se ela para. Só queria ler um versículo, rapidamente. Ô, gente, se vocês quiserem também me parar para falar. Vai lá. Tá? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Então, eu vejo duas coisas aqui, o ensinar e o fazer também. Porque você ensina para que um dia esse fruto aconteça, é o ensinamento da palavra de Deus. Então aí entra o discipulado, que eu acho que o ensinar é o discipulado. Hoje em dia, no caso do discipulado, a igreja para no sentido de discipular pessoas, de alcançar pessoas por meio do discipulado? Cara, eu acho que não. O decreto hoje municipal é que até 8 pessoas nós podemos estar reunidos. Então, você não está pecando, você está respeitando uma lei municipal. Então, se você trazer pessoas para você poder discipular de perto, pode, não tem problema nenhum. Igual nós estamos aqui no bate-papo, né? Não sei se vocês concordam, mas você trazer uma pessoa para perto para poder discipular, isso não tem problema algum. Agora, o discipulado ele acontece sim. Sim, a igreja não para.
Muito pelo contrário, ela está atuando de duas formas nesse tempo que a gente, né, nesse tempo de hoje, atualmente, que é por meio das lives, as pregações, os cultos estão acontecendo, os GSLs estão acontecendo, e mais ainda por meio do discipulado, que é a presença física, né? Então, assim, o discipulado, às vezes, tem pessoas que não sabem, mas tem pessoas de GSLs aí que estão discipulando, tendo em vista que virá um próximo batismo. Então, assim, as expectativas não acabam. Então, a gente crê num posterior, a gente crê numa chegada que Deus vai trazer aí, em nome de Jesus, de muita colheita, é o que eu creio. Amém. Então, atualmente, ela não para, né? Sim, a questão do discipulado também pode ser feita hoje por uma ligação, pelo WhatsApp, as salas de vídeo, né? Sim, a gente tem umas ferramentas que a gente pode usar para o discipulado. Eu acho que a desculpa que a igreja não pode dar hoje é que não tem tempo para discipular. Exatamente. Né? Hoje a gente consegue ficar no telefone várias horas, né? Você está trabalhando, mas talvez em horário reduzido, né? Não tem aquelas funções que sobra. Sim, sempre. Hoje sim, sobra um pouco mais de tempo, né? Mas então acho que a desculpa do discipulado, ela hoje e com certeza a gente não conseguiria dar pelas ferramentas que a gente tem hoje. Realmente, talvez face a face, perto, fica um pouco mais complicado, mas a gente consegue fazer uma sala de vídeo, uma ligação, uma chamada de vídeo, onde o discipulado pode ocorrer da mesma Isso forma. praticamente caiu por terra, né? Assim, falar que não dá para fazer é praticamente uma mentira, né? Porque tem como fazer. E acredito que nesse tempo também foi o levantar do sacerdócio de todos os santos, porque muitos daqueles que ficavam somente sentados nos bancos começaram a ministrar sobre as suas próprias famílias, que é o que está na parede da nossa igreja, né? Cada casa uma igreja, cada membro um ministro. Então, pessoas que antes não ministravam começaram a ser sacerdotes e adoradores dentro dos seus lares, começaram a discipular os seus familiares, os seus irmãos, os seus pais. Os pais começaram a ter mais tempo de intimidade com seus filhos. Então, a igreja não parou. Eu acredito que é um tempo novo para nós. Então, a gente discipula, sim, dentro do GSL online, dentro das salas de vídeos, mas a gente aprendeu também o discipulado dentro das nossas casas. Amém. A gente começou a exercer o sacerdócio de todos os santos dentro da nossa casa. A gente começou a aprender e tomar consciência do sacerdócio. Amém. Concordo com a Marília. Só completando o que o Lucas falou, né? A Bíblia fala que nós somos as pedras vivas, né? Então, que nós somos a igreja, o Espírito Santo habita em nós, né? Não habita nas paredes aqui do templo. E é lógico que a comunhão dos santos, que o nosso culto, ele faz falta, porque é uma parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de comunhão, de estar em comunhão com as pessoas, e isso é maravilhoso. Mas nós podemos e nós devemos ser igreja onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos a igreja, que nós levamos a igreja até essas pessoas. Amém. Dani? Eu concordo com isso. Eu acho que hoje Deus está despertando uma parte que antes a gente estava deixando adormecido. A gente ia muito para a igreja, achava que o culto, que ministração era apenas na igreja, vindo de um pastor, vindo de um ministro. E hoje a gente está aprendendo mais no secreto, e a gente tem aprendido, que é o que eu ia falar também, concordo muito com a Marília, a respeito de despertar o sacerdócio do lar. Né? Eu tenho muitos amigos que são filhos de pastor no sul, aqui no sudeste, enfim, e eles têm relatado quantas famílias que estavam prestes a se separar, elas estão voltando a se reunir, quantas famílias estão se reconciliando, tipo assim, não são 10, são muitas. Sim. E assim, você vê que há um efeito positivo, é muito feliz isso. Há em Joel fala, né? Que os filhos seriam convertidos aos pais, os pais seriam convertidos aos filhos, e eu tenho orado a respeito disso, eu tenho orado para que esse seja o tempo. Amém. Eu acredito no derramar do Espírito Santo, porque o lar representa a igreja, a família de Deus. É o projeto né? de Cristo, é o projeto de Deus, cara. Sim, Deus criou a gente para isso, é o reflexo do céu. Então, e nós, né? Céu e nós. Então, eu tenho visto isso e tenho orado por isso também. Com certeza. Muitos de nós talvez estávamos com dificuldade de ser igreja dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, por estarmos tão acostumados em só ser igreja dentro desse templo, dentro desse local. Falar que a gente não sente saudade daqueles cultos, principalmente dos de jovens, a gente tomava essa frente aqui de pular, de exaltar, de glorificar o nome do nosso Deus, é hipocrisia. Mas pode ser que essa pandemia dure mais de um ano. E aí? Qual será a nossa posição? O sacerdócio vai parar? A igreja vai parar? Não, não é isso. Né? Nós temos que
é o texto que até eu passei para Marília, que o Cantarino postou. Existe uma movida na colheita, né? E os trabalhadores têm que perceber como que está o plantio, né? Não é parar, não é momento de descansar, como o Matias Buch colocou. Justamente, se adaptar, mudar as ferramentas. Se antes era com enxada, agora é pegar a foice, né? Vamos lá, vamos mudar a ferramenta. O que não pode parar é a colheita. Nós precisamos colher, os campos estão prontos, né? Matias, vai lá, fala. Só completando mais uma vez que vocês estão falando também, eu acho que essa qualidade no tempo de mesa com a família, ela cresceu muito durante a pandemia, porque o cotidiano do jovem, normalmente, ele é muito corrido, às vezes trabalha o dia inteiro, sai, vai direto para a faculdade, aí chega em casa tarde, muitas vezes não tem nem esse contato direto com os pais, só no final de semana, aí também tem que estudar, tem as coisas para fazer. Então, esse tempo de quarentena, né, esse período que as pessoas estão confinadas, aumenta também esse tempo de mesa. Então, você pode ter uma qualidade maior e melhor na mesa com a sua família, né? Isso proporciona um relacionamento melhor, proporciona que a gente estreite os nossos laços familiares, né? E crescer como uma família em Deus, uma família em Cristo. É verdade, pegando esse exemplo do Rafael, assim, a gente vê que todas as famílias elas têm conflitos entre si. Isso aí é inegável. Se for analisar uma família, você não acha uma família perfeita. Então, assim, eu acredito que, pelo menos na minha, vou citar a minha, eu acredito que dentre muitos conflitos, hoje eu vejo a minha família se reconciliando. Eu vejo muito a minha família. Eu tenho uma irmã muito abençoada, mas que, assim, existiam conflitos, perdões dentro da minha família que precisavam existir, e que hoje isso está se acertando. Então, assim, minha irmã, minhas tias hoje conversam, que é uma bênção. E eu vejo que, graças a Deus, e lógico, a gente não tem que estar sempre orando, buscando a Deus para que a nossa família, ela sempre se alinhe àquilo que Deus quer fazer nela, né? Então, mas eu tenho visto a mão de Deus, o caminhar de Deus junto com a minha família. E isso é um ponto muito chave, muito importante. Eu acho que a gente tem reconhecido de novo. Sim, entendi. As pessoas, por causa do tempo, assim, a gente deixou de notar, às vezes, aspectos tão cruciais, né? tão simples. A gente está tendo tempo de notar as minúcias, as coisas bonitas da nossa família. O Rafael chamou algo que, às vezes, já foi roubado de nós há muito tempo, mas só agora, quando voltou, que a gente deu valor. É se assentar na mesa para ter uma refeição com a sua família. Hoje é muito difícil, porque às vezes você almoça no trabalho, ou você almoça na rua, né? E você chega em casa, faz apenas um lanche. Então esse tempo de mesa da família, né, trabalhando, justamente, né? Às vezes era só no final de semana e algo tipo isso, rápido, né? Então hoje a gente se voltou para dentro dos nossos lares, né? Fomos empurrados para dentro das nossas casas, para realmente, igual a Dani falou, se reconhecer Nossa, de novo. Eu, sinceramente, eu posso dizer que eu estou muito feliz. Eu sei que tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas, mas eu estou muito feliz em ver a minha família mais uma vez, assim, se reconciliando, eu vou dizer assim. Graças a Deus. É o que a Dani tinha falado, não é uma família, são várias famílias, né? São. Gente, em meio à pandemia... Tem só o exemplo da minha mesmo, sim, mas são várias. É possível multiplicar em meio à pandemia? Todos aqui são líderes de GECEL, tem muitos liderados assistindo aí, talvez líderes em treinamento, que devem estar até tremendo agora, né? Os líderes de treinamento estão aí um pouco ansiosos, aflitos, mas é possível multiplicar em meio a essa pandemia uma célula? O que vocês acham? Se isso é possível, sim ou não? Então, multiplicar, só se o William ali falar assim, dá uma preferência para metodista. Mas eu acredito que não tem como, né, no momento que a gente está hoje, trazer uma galera para multiplicar, né? Sim, você acha que seria difícil, Matias? Cara, se fosse por mim hoje eu faria, reuniria a galera com certeza, com o maior prazer fazia. Só que respeitando o decreto isso não pode acontecer, né? Então assim... Sim, mas assim, sem festa, somente aquela certeza. questão assim de divisão. Olha só, eu levantei um líder em meio à pandemia, esse líder ele se aperfeiçoou. Porque se você falar, ou se nós falarmos hoje, que não existe um material disponível para crescimento dentro dessa pandemia, nós seremos muito hipócritas, né? Sim. Então assim, eu acho que talvez seria possível você preparar um líder, a gente não fazer aquela tradicional festa, aquela comunhão da multiplicação. Possível, porém, eu acho que até né, sim, mas a gente assim, consegue multiplicar se você trazer o líder, os vice-líderes,
e, né, e multiplicar, isso é possível, sem dúvida. Posso dar minha opinião? Sim. Eu vejo que nesse momento de pandemia, a gente, nós, líderes de GCL, a gente tem que fortificar e aumentar o nosso discipulado, o tempo de discipulado. Sim. A multiplicação iria contribuir muito para que a gente fizesse isso com maior qualidade. Por exemplo, eu multiplicaria, então a minha líder em treinamento estaria o quê? Discipular Cuidando outras de outras pessoas que talvez eu não esteja dando conta de Sim. ligar o tempo todo, todas as semanas, conversar. Então, eu acho que seria uma coisa bem positiva. Sim, Marília, Rafael? À medida que você vê que os seus liderados, que a galera do GCL está preparada, madura para isso, porque se a gente faz uma multiplicação e a galera não Sim. está preparada, Sim, exatamente. vai ter realmente uma galera que vai se dispersar. Principalmente no meio de uma pandemia onde as coisas estão acontecendo por live. Então, a partir do momento que você tem uma galera madura, que você sabe que eles estão, que é um tempo certo, é realmente o tempo que Deus estipulou para aquilo acontecer, então sim, é uma bênção. Porque como a Dani falou, tipo assim, vai alcançar mais pessoas, vai ser mais fácil de cuidar e de fortificar o discipulado. Mas se as pessoas ainda não estão preparadas para isso, pode ser um choque muito grande e a gente pode perder ovelhas em vez de fortificar e ganhar. Rafael? Com certeza, concordo com o que todos falaram. Acredito que se você já estava caminhando e se preparando para isso, não vejo problema. Se você tem um vice-líder saudável, maduro, porque a multiplicação ela tem que ser uma multiplicação saudável, né? Então, se você tem pessoas maduras na sua célula, se você tem um líder em treinamento que já está maduro, que já está preparado, que já ministra isso tudo, não vejo problema algum em multiplicar, até porque a expansão do reino, o crescimento do reino. Então esses líderes vão alcançar novas pessoas também que talvez nós não estivéssemos alcançando, vão cuidar melhor, como a Dani falou, de pessoas que nós talvez não estamos dando conta de cuidar. Então eu acho que se está preparado, não vejo problema nenhum. Agora, se o GCL ainda não está preparado, talvez seja o tempo do crescimento, o tempo do amadurecimento, para que quando isso tudo passar, quando isso tudo acabar, eles já entrem com gás para multiplicar e explodir. Amém. Eu coloco assim mais na mesa uma pergunta aqui, né? Porque eu acho que o assunto tá legal, tá interessante. Falando sobre, gente, a Dani falou algo muito importante, que esse tempo é um tempo de crescimento, fortalecimento, porque muitas das vezes, né, se a gente falar a igreja não cresce nesse tempo, nós não podemos falar isso, né? A igreja precisa crescer em todo o tempo, né? Os trabalhadores precisam ir ao campo buscar sementes mesmo, pessoas. Então, vamos lá, estamos crescendo. A Dani talvez já está sobrecarregada no GCL dela, mas está amadurecendo as pessoas, está crescendo, discipulando o líder em treinamento, né? A pessoa vai lá, estão pronta e começa a chegar mais pessoas, porque a igreja está crescendo. Pessoas estão sedentas, estão com sede e descobrem onde tem água e vão buscar. E começa a ter 20, 30 pessoas para a Dani. E aí, multiplica ou não, né? Então, vamos lá. Eu sou da opinião da Marília, por experiência de outras igrejas, etc. Mas existe uma visão que acha que, tipo assim, chegou, sei lá, 10 pessoas, multiplica. O que acontece? Você não teve tempo de criar um líder que realmente está preparado, imbuído da visão do GCL. Que a visão de GCL não é um culto, não é um clube, é discipulado, é cuidado de pessoas. Então, o que eu faria nesse caso? As pessoas que eu já estava discipulando, já ia dando ali pessoas para elas irem cuidando, entendeu? Gerando uma rede Dentro do próprio GCL, até que elas estivessem prontas para multiplicar. Porque eu também fazer uma multiplicação assim seria uma multiplicação sem, como é que fala? Um fruto que não... Seria um Seria um aborto. Seria um aborto, seria uma célula doente. Um aborto, não seria uma célula doente. O GCL, o discipulado 1 a 1, é a criação de líderes com propósito, de líderes poderosos. E é isso que a gente faz no GCL, né? Sim. Então, assim, por exemplo, no meu GCL, minha líder em treinamento é a Karine. A obediente. Tá preparando direitinho. A Karine tá preparada. Já. Então, assim, na medida que o GCL vai crescendo, já pego, também na medida que a pessoa tem tempo, né? Sim. Não vou dar pai responsável, uma das coisas que o Abe Uber fala, tipo assim, a multiplicação do pai responsável, que, tá bom, do ungidão, que, sim, nossa, eu sou super ungido, então você quer ser discipulado por mim? Vem, você também. Acaba que eu não tô discipulando, tô cuidando de ninguém. Entendi. Entendeu? Porque a gente tem que pensar também, não podemos deixar de levar em consideração que
né, essa pandemia pode durar aí mais um ano, Sim. né? E a gente precisa entender que isso pode ser que aconteça, a gente não pode parar o nosso discipulado. Só cortando um pouquinho aqui, Tavares. Tem pessoas que às vezes estão assistindo a gente e não entendem essa visão de GCL, de pequenos grupos, e estão questionando sobre multiplicação. Então, tipo assim, a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação, assim, a gente tem os pequenos grupos, nesses pequenos grupos a gente tem discipulado de pessoas, discipulado 1 a 1. E esse discipulado 1 a 1, quando você chega num ponto que tem tantas pessoas que você não consegue mais acompanhar o crescimento dessa pessoa, você não conhece mais, não consegue mais caminhar com essa pessoa. Então a célula, o pequeno grupo, ele precisa se multiplicar. Isso a gente chama de expansão do reino, não é uma divisão. Sim. É uma expansão do reino, porque a visão é que todos nós sejamos trabalhadores, que todos nós sejamos sacerdotes. Então, se todos nós temos um propósito e todos nós fomos chamados para ser discípulos e fazer discípulos, então, quando a célula chega num ponto que não tem mais capacidade de uma pessoa só, cuidar daquela galera toda, e você tem um líder que você já caminhou com ele, discipulou, ele está preparado, a gente multiplica, forma 2 células. Para quê? Para que as pessoas sejam melhores cuidadas, que elas tenham um discipulado, para que elas entendam do cristianismo, para que elas tenham alguém que caminhe junto com elas e levem elas à maturidade, se prepararem para se tornarem novos líderes, e assim o reino de Deus vai Eu acho crescendo. que, eu pegando o gancho da Marília, né? Eu vejo muito discipulado como um ensinamento. Então, assim, é o que a própria palavra de Deus diz. Você ensina a palavra de Deus até que ela se batize. Então, assim, o discipulado, ele é muito pelo conhecimento que a pessoa tem da palavra de Deus, para que a pessoa ela alcance o alvo, que é Cristo. Para que ela se torne a imagem e semelhança de Cristo. Então, eu vejo assim, esse discipulado 1 a 1, ele é interessantíssimo, tendo em vista essa questão da maturidade, um conhecimento bíblico da pessoa, um conhecimento que a pessoa tem a respeito de como orientar aquela pessoa até ela se batizar. Então, assim, eu vejo isso muito bacana, isso é muito bacana, esse discipulado 1 a 1, porque senão quando você pega e joga tudo nas costas do líder, quando você joga tudo nas costas de quem está liderando a célula, já pensou se o pastor Alexandre for fazer visita de cada um do membro da igreja? Não tem dia no ano pra isso. Se ele for visitar a Cataguases inteira, que é membro dessa igreja... Na hora que ele começa, que voltar a indicar o primeiro que ele visitou, já não sabe onde está mais. A gente tem a prova viva disso que o pastor Fabiano, o problema que ele teve. Então foi em decorrência também do trabalho. Mas assim, por isso a necessidade de você ter pessoas para ajudar dentro de uma célula, mas assim, ela passando pela mão do líder primeiro. Sim. Porque o líder é o que, sem dúvida, é o que, assim, tem um conhecimento bíblico acerca, né? Eu queria só, igual a Marília está explicando sobre multiplicação, existe um processo, né? Sim. Até a pessoa se batizar, até a pessoa aceitar Jesus, não vou nem falar do batismo. Você faz uma coisa que chama evangelismo, você evangeliza a pessoa. Não tem como você discipular alguém se ela não tiver nascido de novo. Depois que ela nasceu de novo, você começa o processo discipulado, que é o ensinar, é caminhar com a pessoa, pegar ela na mão, é ensinar a ler a Bíblia, é ensinar a orar, enfim, Sim. Evangelho. Sim. E existe o discipulado 1 a 1, que é o discipulado com propósito para a criação de líderes, etc. Que é igual, tipo assim, eu reúno com a Marília e a gente conversa. Existe o discipulado em grupo. Todas as semanas nossa célula está sendo discipulada, está sendo alinhada a uma visão. Então todos do GCL estão sim sendo discipulados por meio da célula todas as semanas. Né? A gente tem que deixar esses conceitos bem claros, porque né, porque eu não sentei com você para conversar, não quer dizer que você não está sendo discipulado, cuidado. Não, velho, a palavra está sendo ministrada, a gente tem orado junto, né? Sim. Que até o... Mas vamos, tá legal. Vamos. Então essa live não dura, né? Não tem duração. Desculpa, vamos lá. Mas vamos para a segunda pergunta então. Passar para o nosso irmão Rafael, né? Vamos lá. É possível crescer espiritualmente durante a pandemia? É possível um jovem crescer espiritualmente durante essa pandemia? Eu acredito que você já até respondeu isso na sua introdução. Você citou vários exemplos bíblicos de pessoas que ficaram confinadas, que ficaram entre aspas, em quarentena, que ficaram aí no lockdown e cresceram e saíram melhores dessa situação. Você citou o exemplo de Daniel, que saiu muito mais, né, mais bonito fisicamente, mais saudável do que aqueles outros, né, mais sábio do que os outros jovens. Então, acredito que não só é possível, como acredito que é um chamado para o crescimento. Acredito que é o tempo e o momento de nós crescermos.
Eu queria falar um pouco sobre, na verdade, como crescer, né, no meio dessa pandemia. E um dos pontos, acredito que seja o tempo. Mas você fala, poxa, como assim? Você fala que não tem tempo, agora você está falando que o tempo é um problema. Talvez esse tempo todo ele seja um problema. Porque se você não se organiza, se você não faz um cronograma, se você não se programa, quando você vê, velho, o dia passou e você não fez nada. Então o tempo que era para ser uma arma para nós, ele acaba se tornando um inimigo. Porque você vai gastar tempo com suas redes sociais, gastar tempo com a sua Netflix, mas não investe em tempo com Deus. Então, isso acaba se tornando da mesma forma que era a sua vida antes da pandemia. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão do tempo. Acho que um outro ponto muito importante é a questão do relacionamento. Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento, né? Desde a criação, quando a gente vê o exemplo de Gênesis, né? Que Deus ele descia no jardim na viração do dia. Então, Deus ele é um Deus de relacionamento e isso não mudou. Tanto que Deus ele quer tanto se relacionar conosco que ele colocou o próprio Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo hoje habita em nós. Então Deus é um Deus de relacionamento. E um dos problemas talvez que a gente tenha hoje, no meio, não só no meio dos jovens, mas aqui a gente está falando dos jovens, de terceirizar o nosso relacionamento com Deus, né? Sim. O povo, quando ele foi liberto do Egito, né, através de Moisés, Deus queria um encontro com o povo no Monte Sinai. E o que o povo fala? Nós estamos com medo, então vai você, Moisés, no nosso lugar. E o que eles fizeram? Terceirizaram o relacionamento que eles iam ter com Deus através da vida de um homem. E muitas vezes nós fazemos isso. Só assistir uma live tá de boa, só assistir uma live tá bom, só assistir uma pregação tá legal. O meu líder ora por mim, meu pastor ora por mim. Amém, glória a Deus, isso é bênção, As lives a gente tem aprendido muito durante as lives, durante as pregações que a gente está tendo, mas Deus ele também quer se relacionar com você, Deus também ele quer se relacionar, ele quer revelar os segredos do coração dele para você também. Então nós não podemos viver apenas da revelação daquilo que Deus dá para as outras pessoas, mas Deus quer também se revelar e ter um relacionamento conosco. Então acho que é muito importante a gente atentar para isso, sabe? E ir para o secreto, em passar tempo com Deus, é um tempo precioso que muitas pessoas estão tendo para crescer em Deus, para crescer em maturidade. Você citou alguns exemplos de lockdown, né, na Bíblia. Quando a gente fala também dos discípulos de Jesus, né, o texto Matias até leu, Mateus 24, que Jesus vai falar, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar todas as coisas a qual eu vos ensinei. E depois, só que Jesus envia os seus discípulos. Jesus ele vai fazer o envio, mas Jesus vai falar, vocês vão, mas espera aí. Primeiro, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Segundo a teologia, vão passar mais ou menos 50 dias entre a ressurreição de Jesus e os acontecimentos de Atos 2. Então, Jesus envia, mas Jesus, espera aí, vocês precisam crescer ainda, vocês precisam amadurecer ainda. Então, eu acredito que esse tenha sido um lockdown que os discípulos fizeram, tenha sido um tempo de preparação, tenha sido um tempo de amadurecimento para quando viesse o mover do Espírito sobrenatural que a gente vê em Atos 2 e Pedro vai pregar. Talvez Pedro não estaria preparado naquele momento ainda, mas ele passou por toda aquela preparação e a palavra diz que eles todos os dias iam ao templo em horários definidos para orar, para buscar a Deus. Então acho que é o tempo de nós nos prepararmos, é um tempo de nós crescermos. A gente tem cantado o Equipá-lo, né, que é o envio violento, é um envio que não tem direito de volta. Então, se a gente vai ser enviado sem direito de voltar, a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar... Os trabalhadores têm que estar prontos, né? Amém. Para o envio. Então, acho que é um tempo de preparação. Só para completar o que eu estou falando, para finalizar aqui, o termo apóstolo, né? É um termo romano, né? E Roma tinha apóstolos. O que um apóstolo romano ele fazia? Roma, ela dominava um território, Roma dominava um lugar e ela enviava um apóstolo. O que era a função desse apóstolo? Era estabelecer a cultura romana naquele lugar. Então Jesus vai enviar os seus 12 apóstolos com a função de quê? Estabelecer o reino de Deus aonde eles fossem enviados. E assim acho que é conosco hoje. Nós estamos sendo preparados para o envio. Então nós estamos sendo preparados para quando isso tudo acabar, nós sermos enviados. E quando eu falo enviados aqui, eu não falo só de missões transculturais, como também
de uma missão local. Talvez você não vai ser enviado para a África, mas talvez você vai ser enviado para um outro lugar do Brasil, talvez você vai ser enviado para a sua escola, para a sua faculdade, né? Talvez seja o tempo de você se preparar para você ativar uma faculdade, para você criar um movimento na faculdade, para você criar um movimento dentro de uma escola. E como a gente já falou, talvez seja o tempo de nós sermos ativados para ativar as nossas famílias. Então, talvez a sua missão ela não vai ser na África, mas ela vai ser dentro da sua casa, ela vai ser com o seu vizinho. Então, aonde nós formos enviados, né, como apóstolos, como discípulos, a nossa função é estabelecer a cultura do reino naquele lugar. Onde um discípulo, onde um apóstolo de Jesus chega, a cultura do reino e a cultura do céu ela tem que chegar naquele lugar. E assim o reino dos céus vai se expandir por toda a terra, né? Acredito que é isso. Rafael, uma pergunta assim, algumas ferramentas que o jovem tem hoje em mãos, assim, ou que estão disponíveis para crescimento espiritual, você sabe, assim, fala algum para nós, até cursos, livros, algumas coisas, ferramentas que hoje estão disponíveis que talvez há um tempo atrás não estavam, sim, né? Sim, até em função desse tempo, né, que hoje tudo está funcionando, por meio da tecnologia, por meio da internet, né? Você tem vários cursos disponíveis, você até comentou do Theo Hayashi, Hayashi. Você chegou a fazer lá. Então tem vários outros, tem um da Jesuscope também, que tá disponível. Tem vários cursos, você tem vários livros muito bons, excelentes, enraizados, pastor. Enraizado tá aí, galera. Enraizado, entendeu? Então, você tem vários livros. Uma coisa que eu consegui mudar na minha quarentena foi justamente adaptar a minha leitura, sabe? Consegui um tempo de leitura muito maior, né, em função do tempo. Então, acredito que a leitura, não só de livros, mas das escrituras, né, se aprofundar nisso. E o seu tempo de secreto, eu acho que, por mais que não seja uma ferramenta tecnológica, né, acho que é algo que é primordial. Todo jovem, ele deve passar tempo com Deus, tempo no secreto. Para geral, vocês acham para crescer é necessário leitura? Sim, óbvio. Tem jeito de crescer sem leitura? Não tem não. Não. Eu acho que não tem outra forma, né? A Bíblia fala que nós pecamos, né? Que o povo erra porque não conhece as Escrituras, né? Ou seja, bem-aventurado o homem que medita na lei de dia e de noite, né? Tem muitas pessoas que talvez reclamam de não conseguir atingir um crescimento espiritual, talvez que estão aqui nessa mesa hoje, mas talvez não dedicam a questão da leitura, seja ela bíblica ou seja ela de livros, né? De pastores ou pessoas, livros, é claro, relacionados à palavra, né? Eu até tirando um pouco da parte gospel do Sim, negócio. Assim, quanto mais a gente lê, mais a gente consegue desenvolver um pensamento crítico. Sim. Isso é uma coisa que abala principalmente países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, que não têm o hábito de leitura, que a educação é deficitária. Você vê pessoas que às vezes se submetem simplesmente porque às vezes não lê uma lei. Pessoas que se submetem a algumas coisas porque não conhecem seus direitos. Exatamente. Então, a Bíblia fala uma coisa que não é só pra gente. O povo perece por falta de conhecimento, não é só da palavra de Deus. Sim, você não lê a palavra, você não conhece os direitos que você tem de receber do Espírito Santo, sim, né? E você vê que, tipo assim, tem uma galera aí, que a gente tava até conversando aquele dia, tem uma galera se levantando, assim, contra a palavra de Deus, enfim, que é ateia, etc., que eles estão muito bem instruídos, gente. Sim. Se a gente senta numa roda de conversa com essa pessoa, ela tá sabendo tudo na ponta da língua. Ai de nós, se a gente não lê também, não souber falar, sabe? Porque assim, eu não sei, mas às vezes parece que a gente já tá salvo, já tá na graça, então tá tranquilo e a gente fica boiando assim, na lagoa, sabe? Tá tranquilo. Enquanto que a galera tá, enquanto as trevas estão trabalhando, estão articulando as coisas e a gente tranquilo, cegos, com óculos de sol lá, de boa. A gente fica muito na linha de defesa no sentido de só apanhar, né? Sim. A gente nunca ataca no sentido de ser um cristão autêntico para combater todas essas coisas. Lutar o bom combate. E o cristão, ele precisa saber não apenas a Bíblia, ele precisa conhecer a sociedade onde ele vive, ele precisa conhecer a Constituição, a cultura. É a mesma coisa, um missionário vai pra África, vai pregar na tribo de índio, tudo peladinho. Chega lá, ele quer que todo mundo veste roupa. Cara, o evangelho não vai penetrar. Sim, com certeza. Entende? Sim. A gente precisa entender a cultura. A gente também fica muito assim,
muito achando que a gente tem que viver numa Caixinha, uma numa caixinha. bolha. Não é assim, nós precisamos entender todas as coisas, ser doutos, Daniel, ser doutos nas leis, ser douto na cultura, na etnia e etc. Sim. E a leitura, ela expande todos A esses leitura, campos ela de visão. expande, ela produz um pensamento crítico das coisas, você consegue ter argumento, você consegue formular as coisas. Existem base para tratar assuntos, né? Sim. Soluções encontradas. Chegar no sono, eu acho que... Gente, peraí, aí vem o cara e tal, tá escrito no tá livro escrito. tal, no livro tal, isso tudo Você tal nem sabe onde fica o comprovou. livro tal. Você nem sabe do que o cara tá falando, você nem consegue acompanhar o raciocínio da pessoa porque você não leu nada, você tá só no eu acho, Sim. entendeu? E você tá lendo a Bíblia, glória a Deus, eu acho que é a leitura primeira de todo mundo. Mas você não consegue aplicar a palavra na cultura que você vive simplesmente porque você não consegue conhecer a cultura. É um caso da gente se acomodar com a bênção e esquecer o propósito. É igual o povo no Egito. Não, tipo assim, a gente se acomodou aqui e a gente perdeu a visão daquilo que foi prometido pra gente lá na frente. Aí a galera não lê, por quê? Porque eu já tô salvo. Já tô salvo, tô tranquila. Então, tipo assim, só que se a gente faz isso, a gente, de certa forma, é egoísta. Sim. Porque a gente é chamado pra fazer discípulo. Sim, Então, porque com eu tô certeza. salvo, ninguém mais precisa ser alcançado por isso. O estudo- Ninguém precisa ser alcançado Eu pela acho palavra. que esse é o intuito do cristianismo, né? As boas novas do evangelho, elas têm que ser pregadas. A palavra de Deus, ela tem que ser ministrada e pregada para alcançar justamente pessoas que ainda não conhecem. O estudo do GCL dessa semana fala de Cornélio, o homem que recebeu a revelação, a visão do céu e não se contentou em ter só para si, mas chamou os vizinhos, amigos, família para receber o Espírito Santo junto com ele, né? Justamente. E isso só vai funcionar conosco se a gente conhecer a palavra. Porque se a gente... porque eu fui alcançado pela graça, e beleza, e eu não conheço a palavra, eu não conheço a revelação, eu não conheço a herança a qual eu tenho acesso. Você não conhece E seus aí, direitos, né? Eu não Você não conheço os conhece meus a direitos identidade. e nem os meus deveres, eu não conheço a minha identidade. Como é que eu vou falar quem Jesus é e quem eu sou em Cristo para alguém, sendo que eu não conheço nada disso? Você só consegue ser convincente se você realmente conhece aquilo. Sim. Ô Lucas, eu oro por uma geração que se levante, em nome de Jesus eu creio, Então vamos. que Equivalo. aprenda a adorar a Deus conforme Ele é, e não conforme a gente acha que Ele é. E onde que a gente vai conhecer a Deus? Lendo. Sim, na sua palavra ele se revela, Buscando né? a secreto, mas palavra. Tem que ler, tem que conhecer. Como que Ele quer ser adorado, como que Ele quer ser transmitido. Sim. Aqui, velho. Glória a Deus. Fael? Tiago capítulo 1, no verso 11, ele vai falar assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Eita. Porque se Sim. você for ouvinte, você vai estar enganando a si mesmo. Eita! É Bíblia. É Bíblia. Uau. A gente fala, né? Uau, pressão. Metanóis, isso é metanóis. Vamos lá. Vamos se enraizar aqui. Mas vamos, Amém. gente. Muitas pessoas vêm falar de crescimentos e falar de cursos. Eu fiz alguns cursos realmente nessa pandemia, do Theo Hayashi, né, do Eduardo Nunes. São pessoas da Zion Church, que é da igreja do Theo Hayashi, qual ele é pastor, né? E a gente olha eles falando, ministrando algumas coisas, eu falo, cara, mas como? Aí ele começa a ministrar e fala assim, ei, você precisa ler esse livro, você precisa ler essa parte da Bíblia, medita nessa... Gente, ele tá falando daquilo que ele ganhou conhecimento, ele tá pondo para fora aquela leitura que ele absorveu, né? Como crescer do mesmo jeito que ele? É muito fácil, faça as mesmas coisas. Leia a Bíblia, leia os livros e absorva aquele conhecimento. Nós queremos ter conhecimento somente em cursos, somente em pregações. Terceirizar. Né? Terceirizar, como o Rafael falou. Terceirizar, mais Terceirizar. A pessoa que sobe aqui para trazer uma palavra, ela estuda, ela medita, ela ora, ela busca e ela recebe. Como crescer? Faça as mesmas coisas. Existe um método muito simples, né? Medite na Bíblia de dia e de noite. Conheça os seus direitos e os seus deveres, né? Eu quero indicar um livro, já falo, aproveitando Vamos falar lá. de leitura. Acho que a Pamela falou sobre ele no... Arrasado. É do... Ela John não, é do... é do Francis Chan. Francis Francis Chan. Chan. Deus esqueci. O Deus Esquecido. Gente, é maravilhoso. É um livro, chama O Deus Esquecido. Fala como a gente reverter a negligência para com o Espírito Santo. Então, se você quer crescer realmente espiritualmente, ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, eu te indico, leia, mas comece a colocar em prática aquilo que você está lendo também. Porque não adianta você se encher de conhecimento, se inchar, virar uma esponja e não transmitir nada, e não aplicar nada disso na sua vida. Então, O Deus Esquecido é um livro, assim, excelente.
vai ser um tapa na cara, é bem profundo. É só soco, né? É Jab só de soco e Jeová. pontapé, mas Jab de Jeová. é deixa realmente instante. uma bênção, tá? Amém. Porque ele fala, por que você busca o Espírito Santo? Qual é a sua intenção de buscar o Espírito Santo? Ele vai te levar a pensar sobre muitas coisas e vai te fazer a realmente buscar e a adorar da forma como Deus quer ser adorado. E não da forma como a gente acha que ele deve ser. Sim. Nossa igreja, na verdade, ela antes da pandemia, ela estava criando o processo de linha de crescimento dentro da igreja para existir a questão de cargos e funções dentro da igreja. Para você ministrar, você teria que cumprir aquela linha de crescimento. Dentro da linha... Caminhos vencedores, né? Dani lembrou que ele estava até dando aula, né, Dani? Dentro dos conteúdos de aula também tinha os livros que você tinha que ler. Ou seja, o crescimento, né? Gradativo, junto com o curso, junto com a leitura, junto com a Bíblia, né? Então, a nossa igreja é o que pensa nesse crescimento aí. Inclusive, tinha enraizado lá. Tinha enraizado. Vamos lá. Tinha do Matheus Santos, escrito aqui também, é o Minha Vida Tem Propósito, né? Esse livro também estava lá, eu lembro de alguns livros, né? Tinha Cristão Contagiante. Quem você é quando ninguém está olhando. Sim. Sim, tudo isso falando de crescimento, mas é possível crescer dentro da pandemia. Porque existe até tá tendo o curso de líderes, curso de preparação de líderes. A Dani já deu aula, a Pâmela deu aula. O curso estão acontecendo, né? Existe escola bíblica funcionando. A nossa igreja não parou nesse crescimento em momento nenhum. Então, é possível crescer. Acredito que não só é possível, como é o tempo de crescer. É o propósito, o crescimento. Sim, é o tempo. O pastor Fabiano tinha uma frase que impactava. Se você passar o ano inteiro e olhar para trás, se você não mudou nada, né? É algo assim. É o que a palavra faz, né? Sim, tá falando da esponja, antes de você distribuir aquilo tem que ter gerado transformação em você. A palavra não é só objeto de transformação, não é só conhecimento, é conhecimento e objeto de transformação. A palavra é poder de Deus, né? Eu acho que a frase que até Yasmin postou no GC hoje, do livro que a Amanda passou para ler, que foi muito forte, que falou assim, viver um cristianismo sem pregar o evangelho é desperdiçar o sangue de Jesus na cruz. Uau. Né? Uau. Viver um cristianismo sem pregar o evangelho, sem anunciar o evangelho, é desperdiçar o sangue de Jesus na cruz. Não podemos fazer isso. Não é tempo de fazer isso, tá bem? Vamos lá, a pergunta próxima vai para Dani. Né? E a pergunta é, como evitar o esfriamento espiritual e os desvios que acontecem, né? Por que pessoas se desviam nessa época? Como evitar isso? Tanto a pessoa desviar, tanto o jovem desviar, né? Como evitar o esfriamento espiritual. Vamos lá, Dani. Souza, é com você. Galera, eu vou dividir em duas... Porque eu sou assim, eu sou de pontinho. Primeira coisa, como evitar o esfriamento espiritual. Nós precisamos manter a chama de amor por Jesus acesa, galera. Esse tempo de quarentena está possibilitando a gente desenvolver a coisa mais essencial para o nosso crescimento, que é o tempo de secreto. Então, assim, o tempo de secreto é onde você vai reafirmar sua identidade em Deus, onde você vai conhecer Deus, ser conhecido por Ele. E manter a chama acesa por Jesus. Esse amor tem que arder no nosso coração todos os dias. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que nos enche de amor por Cristo todos os dias. E tem as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas são ferramentas para que a gente dê essa manutenção nessa chama. Jejum, a oração, a leitura da palavra, isso tudo é possível. No momento a gente não tá podendo ter a comunhão aqui, né? Física, mas poxa, tá tendo GCEL, tá tendo... Não parou, cara. A igreja não parou. Tá tendo culto, tá tendo comunhão. Não sei como é que é no GCEL de vocês, mas a gente conversa, a gente bate um papo. Com certeza. Né? E aí a gente precisa, Efésios 5:8 fala, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O ato de se encher, senão ele falaria, tipo assim, não se embriague com vinho, deixa que eu te encho do Espírito Santo. É um ato de manutenção de você buscar esse fogo, né? Colocando lenha. Sim. E Deus vai mandando. Levítico vai falar, mano. Sacerdote tem a obrigação de manter a chama acesa. Todos os dias ele tem que colocar lenha. Exatamente. E é isso, tipo assim, como evitar o esfriamento espiritual? Mantenha a chama acesa. Eu percebo que a gente precisa transformar essas disciplinas espirituais em algo que dá prazer.
Quando eu não tinha o hábito de leitura, era uma coisa enfadonha, mas pesado, mas com o tempo aquilo vai se tornando prazer. Medito na lei do Senhor dia e de noite, por quê? Porque eu tenho prazer. Salmos 1:2, não sei se é na roda dos escarnecedores lá, mas tem prazer na lei do Senhor, coisas que geram prazer. Você precisa transformar isso em prazer. Precisa transformar o seu secreto com Deus em algo que te dá prazer, né? Beber da fonte. Né? Jeremias fala aqui que Deus estava colado assim, porque, poxa, o povo deixou de beber das águas, das minhas águas vivas, dos meus mananciais, e cavaram cisterna. A galera estava deixando de beber água para beber barro, que é uma coisa que parece líquido, mas não é água. Né? Sim. Então, assim, essa terceirização é o barro, entendeu? Então, você precisa ir no seu secreto, você precisa manter a chama acesa e beber da água viva. Agora, com relação... A questão dos desvios, meu Deus. Então, a questão dos desviados. É uma... Vocês estão rindo, né? Olha, gente, essa é uma discussão que, assim, daria pano pra manga aqui, tá? Uma semana era pouco. Uma semana é pouco. Mesa Mas parte 57. Primeira coisa que eu queria falar é pra gente que tá em pé, cuidado pra não cair. Amém. Tá bom? Todo mundo. Toma sentado. cuidado. Deixa você. Mas então assim, duas coisas que eu tenho visto. A gente tem duas opiniões. Uma opinião, eu não vou citar nomes, tá? Porque aí já é muito demais. Mas tem uma galera falando, não, o pessoal que tá se desviando é porque ainda não tava com o coração no Senhor, não tinha ainda aceitado a Cristo, não tava firme. E tem uma outra segunda opinião que fala assim, não, porque as pessoas não conseguem andar sozinhas, porque as pessoas não sabem andar sozinhas e tal. O que eu quero dizer é que é o seguinte, vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos à luz da Bíblia. Vamos à Olha luz só. da Bíblia. Vou abrir aqui em 2 Crônicas 7, 19, 21, diz assim. Depois que Salomão construiu o templo e tal, e Deus estava falando de Salomão. Se, no entanto, vocês se desviarem e abandonarem minhas leis e minhas palavras, que pus diante de vocês, e forem e servirem outros deuses, adorando-os, então arrancarei pela raiz da terra que dei a vocês. Esta casa, que eu consagrei em meu nome, lançarei longe da minha vista e farei dela um exemplo de rejeição e objeto de zombaria entre os povos. Olha só, Deus está falando tipo assim, cara, se vocês desviarem isso tudo aqui que eu fiz em meu nome, o meu nome vai se tornar um objeto de zombaria. Olha que sinistro. Esta casa, agora tão exaltada, todos que passarem por ela ficarão chocados à vista dela e se perguntando, por que o Senhor fez isto a esta terra e esta casa? Entretanto, a resposta será, é porque eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os tirou da terra do Egito, e tomaram outros deuses adorando e os servindo. É por isso que o Senhor trouxe todas essas calamidades sobre eles. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui do processo de desviar, do processo desviado. O que acontece? Primeira coisa, porque eles abandonaram o Senhor. Quando a pessoa começa a se afastar, o que ela acontece? Ela começa a esquecer. Quando a gente começa a se afastar, a gente não está mantendo a chama acesa, a gente começa a esquecer. O que a Bíblia está falando aqui, que eles começaram a esquecer do Deus que tirou eles do Egito. No nosso caso, esquecemos da graça, esquecemos da cruz, esquecemos do Espírito Santo, etc. E aí, olha só, e tomaram outros deuses. Quando você para de se conectar com Deus, a nossa alma, galera, precisa de estar conectado com alguma coisa. A alma do ser humano é assim, ela precisa de estar conectada. Então, eles começaram a tomar outros deuses. Adoraram a esses outros deuses. Então, assim, sei lá, pornografia, você começa a ter necessidade daquilo, outras coisas. Dá um exemplo. O Douglas Gonçalves fala sobre isso, tipo assim, o seu coração, ele foi feito para adorar. Quando você tira o Deus certo do centro do seu coração vira pra você, se vira, eu quero um Deus. Uau, Isso então é disso que eu tô falando. E aí, o que acontece? Exatamente, qualquer coisa Dinheiro, que você relacionamentos, põe, né? qualquer coisa Emprego. que você vai colocar no lugar de Deus vai ser um ídolo. Só que o que acontece? Não é apenas adorar. Precisa de uma manutenção. Então, o que fala aqui? E você começa a servir. É por isso que o Senhor trouxe todas essas calamidades. Enfim, eu não vou nem falar sobre essa parte. Mas então o processo você começa a confiar em outras coisas, que não é mais Deus no seu coração, você começa a adorar e você começa a servir. Amém? Amém. Esse é o processo desviado. Mas agora trazendo para nossa... A gente tem uma arma, que é uma medida super preventiva para que as pessoas não se desviem, que é o Gisel.
A nossa igreja, ela funciona em GCL, funciona em discipulado. Não é apenas uma medida preventiva, mas é uma diminuição de danos, né? Assim, antigamente a gente ainda tem igrejas assim que a visão é toda focada no pastor. Se o pastor não ligar, eu também não vou falar nada. Se o pastor não orar, também não ora. Se o pastor não pregar, também não lê. Tudo focado no pastor. Nós temos o pastor, sim, como líder assim, dessa comunhão de santos, enfim. Mas nós temos o líder de GCL. Temos pessoas que cuidam de nós, né? Até nós que somos líderes, a gente tem supervisores, a gente tem pessoas que cuidam de nós. Exatamente. Então a gente tem uma, assim, mudando até a pergunta, vai ter desviado? Cara, infelizmente vai ter. Mas eu queria até mudar essa pergunta, tipo assim, o que a gente pode fazer para que isso diminua? Velho, discipulado. Liga pra pessoa, cuida das pessoas, fica ligado, aumenta o cuidado, aumenta o relacionamento. Sim, amém. sim, amém. O que vai acontecer? O líder, tem uma frase de John Wesley, né? Basta estar incendiado para incendiar todo o resto. Cara, você que é líder, mantenha o fogo aceso. Vai pro seu secreto, mas também pega o celular, liga para as pessoas, transmita esse fogo. Incendeia. Incendeia? É muito fácil, né? A tecnologia nos permite isso, é muito fácil de se comunicar, né? Sim. Então, assim, concluindo, a gente pode reduzir os danos. A gente pode reduzir o número de desviados com certeza vai ser menor do que o número de convertidos. Amém? Exatamente, amém. Esse é o nosso propósito. Né? A igreja está aqui para converter mais do que deixar as pessoas se desviarem. Amém? Enquanto existem pessoas falando que a igreja vai diminuir. Sim, a igreja vai diminuir e tal. Nós estamos aqui para falar que vamos crescer. A igreja vai crescer. Amém. Eu preciso complementar, porque a Dani estava falando sobre idolatria. E a gente, para despertar a nossa juventude sobre idolatria, comece a pensar e seja muito honesto com você mesmo. Responda mentalmente a pergunta, se eu perdesse isso, a minha vida não teria mais sentido. Uau. Ou se não, tipo assim, eu só serei completamente feliz quando eu tiver isso. Porque quando você coloca isso no lugar e se não for Jesus, então você encontrou o objeto da sua idolatria. Por mais que seja mínimo, a gente às vezes não tem consciência que a gente é idólatra. Mas quando a gente começa a se fazer as perguntas certas, assim, cara, se eu me tirassem, eu ficaria, tipo assim, perderia o sentido da minha vida. Exatamente. Esse é o seu Deus. Uau. Eu acho Douglas que Gonçalves. foi exatamente o que o povo fez no Egito. Moisés, vai lá. Não bastou só eles pedirem para Moisés ir lá. Enquanto Moisés estava lá tendo relacionamento com Deus. Pode dizer, a última aí, Dani, fechou o seu. Fechou, Deixa eu complementar o que a Dani tá falando. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Posso complementar o que a Dani tá falando? Sim. A Dani falou sobre se encher do Espírito, né, Efésios? Paulo vai falar para nós não nos embriagarmos com vinhos, mas nós sermos cheios do Espírito, né, transbordar do Espírito. E esse encher, né, esse encher que é um encher sobrenatural, quando você se contamina com o vinho, quando você bebe, né, o álcool, quando você começa a se embriagar, chega um momento que você está tão cheio de álcool no seu corpo que você não tem mais o controle, que você perde o controle e o álcool ele toma o controle do seu corpo, do seu físico. Então acho que o se encher do Espírito é justamente isso. Perder o controle de você mesmo. Completamente o controle e deixar o Espírito controlar. Uau, forte. Marília, a última pergunta. Eita. O que a igreja muda após a pandemia? Como a igreja vai ficar após a pandemia? O que muda? Vamos lá para as nossas prospecções, para os nossos pensamentos, para os nossos desejos, né? Profetizaremos sobre a igreja. Em nome de Jesus. Na verdade, esse lockdown, essa pandemia, ela gerou um anseio muito grande pela religiosidade, pela fé, pela busca da fé. E se você for ver número de pesquisas no Google que falam sobre religião, que falam sobre fé, que falam sobre Jesus, cresceu muito durante a pandemia. E há uma pesquisa, eu não lembro mais qual estado que foi feito, que fala assim, qual é a sua prioridade após o fim da pandemia. E de tudo aquilo que estava englobado, 22% das pessoas falaram assim, a igreja. Sim. Então, após a pandemia, vai vir uma galera sedenta de Deus. Vai vir uma galera sedenta por Cristo.
Mas aí vem o nosso ponto, o nosso posicionamento como cristão. Como a gente vai estar após a pandemia? Então, tipo assim, a igreja após a pandemia vai ser uma igreja de sedentos. Dos membros vai ser uma igreja de sedentos, de uma geração que tá... Tipo, Compaixão 4.000. Vamos. vai ser realmente uma galera que tá buscando algo que não conseguiu encontrar durante a quarentena, que não conseguiu encontrar durante esse isolamento, que viu que quando estava ali fechado entre quatro paredes, se viu assim, cara, a minha vida não é só o meu trabalho, a minha vida não é eu viver somente em festas, cara, eu preciso de uma razão para viver. Então o foco deles vai se voltar para aquilo que realmente deveria ser, que é Jesus. E agora vem o pós-pandemia para os cristãos que estão aqui, já estão aqui dentro da igreja. Porque se a gente for ver os lockdowns de toda a Bíblia, todos eles tiveram um propósito. Todos, absolutamente todos tiveram um propósito. Cara, Jonas foi engolido pelo grande peixe para ser vomitado em Nínive. Por quê? Porque ele precisava voltar para o propósito dele. E aí você vê que João, na ilha de Patmos, teve a revelação do fim dos tempos. Do Apocalipse. Uau! Esse lockdown foi louco. Deixado pra morrer sozinho, viu o céu. Meu Deus. Então, tipo, todo lockdown da Bíblia teve um propósito. E qual é o propósito desse lockdown? Do lockdown que a gente está vivendo hoje. É um momento único para a nossa geração, para uma geração que é uma geração pós-moderna, né? Que vive de internet, que vive consumindo muito pela internet, mas o que você tem feito durante esse lockdown? Porque é um tempo de preparo. Para nós como cristãos, para nós como igreja, é um tempo de preparo. É o tempo da gente virar e falar assim, a gente canta equibalo, igual a gente já falou aqui. Ai, mas e aí? A gente vai estar pronto mesmo quando Deus gritar equibalo, você vai estar pronto para isso? Entendeu? Se você virar e falar assim, eis-me aqui, quem põe a mão no arado não tem direito de olhar para trás. Então, o que a gente espera realmente no final dessa pandemia, no final desse lockdown, é que realmente a Igreja de Cristo esteja posicionada e preparada. Amém. Então, não é o tempo da gente ficar de mimimi, não é o tempo da gente... Sabe que é um tempo difícil, a gente sabe. Mas que a gente venha parar de reclamar, porque quem reclama, clama duas vezes. Que a gente venha parar de murmurar porque tá ruim, porque a gente tá dentro de casa, porque a gente isso, porque eu não tenho convívio com as pessoas. Porque quanto mais a gente murmura, menos a gente tem visão do propósito. Porque a murmuração, ela é uma intercessão demoníaca. Uau! Meu Deus! Tchau, gente! Boa noite! Vamos lá! Vou embora! Eu nunca mais murmure! Porque todas as vezes que você reclama de algo, você tá ali murmurando, você... Uma pergunta, qual livro você tá lendo? De onde veio esse conhecimento? Porque todas as vezes que a gente tá ali e a gente... e você reclama de alguma coisa, você esquece da palavra de Deus que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tipo assim, tá ruim, alguma coisa tá acontecendo, tá tudo errado. Mas isso vai cooperar para o seu bem. Se você ama a Deus, isso vai cooperar para o seu bem. Só que aí você murmura. E aí você esquece que aquilo vai cooperar para o seu bem. E aí você murmura de novo. E você começa a se esquecer de onde Deus quer te levar. E aí você murmura de novo. E você começa a pensar só no agora, no quanto tá ruim agora, no quanto tá difícil agora. E não no que Deus quer te levar daqui, tipo, a meses, daqui a um ano. Tipo assim, você se perde do seu propósito por causa do seu momento. A murmuração rouba o seu propósito. A murmuração rouba aquilo que Deus quer fazer para você. A murmuração, rouba a sua visão da graça de Deus. Porque todas as vezes que você murmura e reclama que algo está ruim, você realmente te impede de enxergar a beleza daquilo que Deus tem feito. Você tá negando aquilo que Deus é, né? Que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Como se você falasse, Deus, isso você não consegue fazer. Você nega a grandeza de Deus quando você murmura. Tipo assim, tá difícil. Porque eu tô aqui isolado dentro da minha casa e eu não tenho mais contato com os meus irmãos da fé e a gente não tem mais o GCL presencial e tal, mas você se esquece da graça de que Deus tá te dando mais tempo pra você passar um relacionamento com Ele. Uau. Mano, só acrescentando o que a Marília tava falando, acho que uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado também são com as nossas distrações. Sansão, antes dele nascer, ele tinha um propósito estabelecido, que ele daria início à libertação do povo. E qual que era o inimigo de Sansão? Os filisteus. Dalila não era o inimigo, Dalila era a distração.
aquilo que tirou o foco e tirou ele do Uau. propósito. Meu Deus, cuidado com o Dalila. Cuidado com o Cuidado com o Dalila. Matias, complementar? Então, não, eu acredito que isso que o Rafael falou é muito importante, sobre propósito. Acho que, assim, existem propósitos que eles se ligam, né? Mas, falando de reino de Deus, para que você foi chamado no reino de Deus? Eu ouvi você falando uma vez, para que você foi chamado para ser dentro do corpo de Cristo? Cada membro de um corpo ele é útil e apto para ser usado por Cristo. Amém. Independente do seu passado, do seu presente, mas sim do que irá acontecer, do que você fizer dali para frente. Mas assim, a grande verdade é que cada pessoa, ela é apta sim para ser usada no corpo de Cristo, e ela pode ser desenvolvida por alguém, por um grupo de casal, ou mesmo por um seminário, um curso que ela fizer, para ir desenvolvendo isso na vida dela. Então eu acredito que assim, existe no corpo de Cristo. Você foi chamado para atuar como? Para ser um líder? Você foi chamado para atuar como? Para ser um pastor? Você foi chamado para ser o quê? Mestre, apóstolo? Você foi chamado para ser o quê? Doutor. Exatamente. Você foi chamado para ser né? usado em quê no corpo de Cristo? Então, assim, eu acredito que esse é o propósito, essa é a finalidade no corpo de Cristo, sem dúvida. Então, eu acho que cai muito dentro do que foi você que falou, né? Então, o que a gente espera dos cristãos pós-pandemia, da Igreja de Cristo pós-pandemia, é uma igreja madura, que realmente usou esse tempo para poder crescer, para poder se desenvolver e para quando chegar ao final poder tipo virar de Jesus falar ai que balo e a gente realmente ir. Nossa, é isso. Eu acho que o Rafael Glória trouxe a Deus. muito bem. Vocês falaram, Eu sendo só pegando incendiado um aqui, gancho, meu assim, Deus. aqui, ó, eu vejo muito na vida do Tavares, da Dani, chamados para liderarem cultos, liderarem oração, liderar, né, o movimento. A Vejo mesa. muito na vida, a mesa, o bate-papo, conduzir, né? Conduzir, até que você seja consagrado. Vejo muito na vida do Rafael também um chamado muito grande para ser pastor, porque você tem um cuidado, ele e a Marília, incrível com as pessoas, de discipular. Pega a pessoa e realmente e entra naquilo que muitas vezes a gente faz. Mas porque o líder ele tem a mentalidade de saber viver, né? Em construir, em se preocupar em construir as coisas na vida. Agora, o pastor não, ele se preocupa muito com cuidado, com o discipulado, com o cuidado das ovelhas. Então, assim, há uma diferença entre isso. Mas, assim, isso é muito importante saber, porque isso define o propósito de quem você é, né? Então, isso é muito interessante, cai muito dentro do que a Marília falou. A que a Marília falou sobre a igreja, a gente está se preparando. Gente, me veio o que o Rafael falou de Atos 2. É como se nós estivéssemos, a igreja estivesse em Jerusalém. Nossa, Pra ficar revestido no rolê. Mas quando acabar essa quarentena, vai ter, sabe, mais de 3 mil homens aí fora. Pra gente começar a proclamar em línguas e eles falarem, esse pessoal tá bêbado. Não, filho. Tá É o cheio do Espírito Santo que tomou fogo, sabe? Não tem mais Uau. homem, não tem mais voz. É o Espírito Santo declarando, nós ficamos em Jerusalém até sermos revestidos de poder. E quando esse lockdown passar, se durar um ano, se durar 50 dias, não sei, mas nós estaremos aqui, a igreja estará pronta para declarar e falar, ei, as 3 mil almas que faltam, pode entrar, as portas estão abertas, a igreja está preparada. Nós estamos atentos à movimentação do campo. Fechar, tipo, acabar a quarentena e a gente passar dos técnicos, que são os filhinhos das criancinhas na fé, para os ruiós de Deus, que são os filhos maduros, e não chegar, tipo, as perseguições, chegar tudo aquilo e a gente virar e falar, tipo assim, o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo sacrifício. Aleluia. Ó, Gente, amém. essa mesa pra mim foi muito boa. Amém, senão a gente vai ficar aqui né? até depois de amanhã. Hora dos churros. As perguntas foram respondidas. Eu acho que assim, nós teve um crescimento espiritual muito grande pergunta? aqui. Né? Os bastidores têm pergunta? Tem perguntas aí no Instagram? Não? A Amanda tá ali, não. Né? Nossa equipe técnica, né? Estamos aqui. Mas, gente, espero que vocês tenham crescido tanto que eu cresci dentro dessa mesa. Absorvi muita coisa aqui de líderes, meus líderes, na verdade, que têm discipulado também na minha vida. Nós somos uma família, assim, que um discipula o outro e cresci muito. Espero que vocês tenham crescido. Sabe, algo que eu proclamei na vida do Gessé hoje, que eu queria deixar com vocês, foi também que talvez nós estamos num lugar onde muitas pessoas não conseguem ver Cristo, como os discípulos estavam naquele barco, sem Jesus. Mas se esse é o momento
existe um sobrenatural vindo por aí. Se você não consegue ver Jesus dentro do barco da sua vida, ele tá vindo sobre as águas, vai ser algo extraordinário. Se prepare, que ele vem, sabe? Eu acho que esse é o momento que nós estamos aqui para declarar salvação, cura, transformação na vida de todos vocês e que haja um crescimento espiritual nessa mesa. Hoje o banquete estava farto. Eu acho que deu para se saciar, deu para se deleitar no que proporcionou. Foi incrível. Precisamos fazer isso mais vezes. Amém? Faremos. Gente, vamos então, Sanches, para o sorteio. Declarar quem ganhou? Pode? Antes de encerrar a live. Gente, nós fizemos um sorteio dessa camisa. Tem uma máscara aí pra gente mostrar a máscara? Arranja uma máscara pra gente mostrar. Nós estávamos rolando um sorteio no Insta da Juventude. Pega aí, fazendo favor, Rafael. Nós estávamos rolando aí, né, o sorteio no Insta da Juventude, né, intenso. Gente, segue lá, multiplica isso aí, manda para várias pessoas. Mas estava rolando um sorteio dessa máscara incrível, maravilhosa dessa Juventude intenso e dessa camisa linda também, né, da conferência que iremos começar amanhã, na segunda-feira. E várias pessoas... Domingo, perdão, falei segundo, tô aqui dentro. Várias pessoas participaram, né, comentaram, fizeram aí, a gente agradece a participação de todos vocês, mas existe uma pessoa que ganhou, uma pessoa sorteada aí, que vai ser presenteada com uma máscara intensa e uma blusa lockdown, e essa pessoa é... Bruna Oliveira, você foi, ó, parabéns, Bruna. Parabéns, Bruna Oliveira, você foi aí a nossa premiada, sorteada da Máscara Intensos e dessa conferência Lockdown. Falar a equipe técnica do Intenso vai entrar em contato com você para estar direcionando aí esses presentes, esses brindes para você. Vai acontecer também, gente, a gente não fez aqui, mas tem um vídeo, né, que a gente vai postar nas nossas redes sociais do sorteio, para ver que não houve fraude, não houve nada, né? Nós estamos em Cristo aqui, irmãos em Cristo aqui, não existe isso em nosso meio, né? Mas existe sim uma pessoa aí premiada, sorteada com esses brindes aí, maravilhosos, né? Show. Eu tô apaixonado com essa camisa, com essa máscara, né? Mas é isso, vai ter mais para vocês comprarem também, vamos fazer aí. Vai ter outros sorteios, fiquem atentos, né? Nós estamos preparando coisas novas, né, como a gente fez aqui, para que vocês cresçam espiritualmente. Amém? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, é trazer uma mesa farta de alimento do céu para vocês. Amém? Um abraço, todo mundo se despede aí, né? Com Deus, galera. Com Deus, Tchau, galera. gente. Até a próxima. Prazer. Tem café na mesa. A gente encerra esse café. Amém?